Oi, eu sou o Cowboy Toibani, o Cowboy Digital. Esse canal não é pra criança, principalmente hoje porque eu vou falar sobre a creepypasta mais nojenta que eu conheço. Foi até um pouco difícil para mim fazer esse roteiro, então os avisos estão na tela de gatilho. Por favor, não assista se você tiver possível engatilhamento. Procura outro vídeo, tem vários vídeos aqui no canal e alguns bem diferentes do que eu costumo fazer. Tudo começou numa terça-feira de manhã, enquanto eu editava um vídeo, eu acabei assistindo outro vídeo que era muito interessante de um canal gringo chamado Debunk File. O vídeo se chamava The Amputation Blog. E isso me fez lembrar quase instantaneamente da creepypasta mais nojenta e absurda que eu já li na minha vida. Uma creepypasta que era muito popular aqui no Brasil, no auge das creepypastas. Essa creepypasta é tão profana que eu não posso nem dizer o seu nome sem ficar desmonetizado. Então vai estar aí na tela. LST. Ou LSD. Não aquele LSD outro. Eu já tinha mencionado sobre essa creepypasta durante o vídeo de Tommy Taff que eu fiz. Outra creepypasta pesadíssima. Então ela começou a tomar conta da minha mente, se tornando recorrente nos meus pensamentos. E a única forma de exorcizar isso era fazendo um vídeo. Mas antes eu darei um longo contexto desnecessário. Sinta-se à vontade para pular caso você queira, amigo. Esse vídeo que eu mencionei era um vídeo sobre uma postagem supostamente feita por uma mulher que tinha o sonho de amputar as duas mãos e viver com próteses no lugar, próteses de gancho de aço, por um motivo puramente estético. O vídeo então passa a investigar algumas evidências para saber se isso era real ou não. Provavelmente era só uma creepypasta escrita em formato de blog. Se quiserem saber mais, vão lá assistir o vídeo que ele tá muito bom. Isso me deixou pensando, porque tem vários filmes que tratam sobre esse tema, como o esquisitíssimo e meio doloroso de assistir Peles, onde um garoto quer se transformar em sereia. Isso por meio de uma cirurgia super escabrosa. Também tem o filme super esquisito Encaixotando Helena. Um dos piores filmes que eu já vi, com certeza. Ele tem um tom meio cômico de tão absurdo. Ambos os filmes não são pra qualquer pessoa assistir. Eles são meio fortes, digamos assim. E tem mais um, American Mary. Ele trata sobre pessoas que gostam de fazer esse tipo de alteração extrema nos seus corpos, puramente para atingir uma estética mais edgy. E daí, falando de maneira rasa, são feitas principalmente duas argumentações. Mas a pessoa tem que ter direito sobre o seu corpo e fazer o que ela bem entender. Ou, por que você faria isso com o seu corpo puramente por estética? Sendo que toda cirurgia, mesmo que muito simples, tem um risco. Encaixotando Helena, American Mary, a creepypasta que eu vou falar sobre hoje, A Mulher das Mãos de Gancho e American Horror Story Freak Show têm uma coisa em comum, um fete por amputações. Como eu já mencionei em algumas creepypastas que eu já li no canal, tem certas palavras-chave que, quando usadas em descrições, você consegue notar uma intenção de gente boa por trás da pessoa que tá escrevendo. E eu acho seguro dizer que o fete por amputação é bem mais comum do que se imagina. Eu não estudei 6 anos pra ser médico de gente. Eu estudei pra ser médico de animal. E isso aqui com certeza ainda não foi detectado nos animais. Eu vou ler essa definiçãozinha então. Body Integrity Identity Disorder. Ou doença da integridade da identidade do corpo. Ou da identidade da integridade do corpo. É um transtorno psicológico raro que se caracteriza pelo desejo intenso ou compulsão de amputar partes do corpo saudáveis. A maioria dessas coisas citadas são sobre amputação, só que o que diferencia é que em Encaixotando Helena e na creepypasta de hoje, a amputação não foi voluntária. A creepypasta LST me assombrou por muito tempo, e eu notei que ela era muito mais fácil de se encontrar antigamente, o que eu encaro como um bom sinal. Mas não se preocupa que seu irmão mais velho digital tomou todos os cuidados para não falar nenhuma feiura. Eu vou resumir ela aqui da melhor forma possível, sem causar nenhum trauma, eu espero. Mas se você por acaso não leu o aviso inicial do vídeo, eu tô te avisando uma última vez, daqui pra frente é só pra trás. O termo Lolita geralmente é citado de duas formas, ou para designar um estilo de vestimenta japonesa muito foda, que lembra roupas antigas super detalhadas e possui várias vertentes de estilo e deixam a pessoa parecendo meio que uma boneca, ou uma feiura muito grande,
o termo que foi difundido e cunhado por Vladimir Nabokov em um romance. E quando eu digo romance, eu quero dizer um livro muito grande. Lolita não se trata de um livro de amor, nem de longe. É um livro sobre a obsessão de um ped e como é fácil para esse personagem distorcer toda a narrativa a ponto de enfeitiçar alguns leitores que passam a sentir empatia por ele. Eu já fui profundamente obcecado por essa história e isso me levou a cair numa armadilha. Quando eu era menor de idade, eu era facilmente impressionável por qualquer coisa minimamente descrita como pesada. E Lolita com certeza é uma história pesada. Eu culpo principalmente o belíssimo filme de 97, que por acaso é o ano que eu nasci também, do diretor Adrian Lyne, ou Lane, que transforma esse livro maldito numa linda fantasia estilo Lana Del Rey, tipo um romance proibido. Ele simplesmente deixa os ideais desse ped atraentes demais. Eu assisti esse filme tantas vezes e consumi tanto essa mídia na época que eu sei até hoje as músicas de cor. A história é muito boa, intrigante, muito bem escrita e podre. Ela mostra como essas pessoas maldosas e distorcidas parecem muito com uma pessoa normal. E é muito fácil se apaixonar por essa ideia romântica quando você não entende muito bem a natureza real das coisas. Eu claramente não tinha entendido na época. Eu não sei se eu teria coragem de assistir esse filme hoje, ou de terminar de ler o livro que eu cheguei a comprar na época. Mas o que me resta é cuidar de eu mesmo do passado, que com certeza nunca mais confiou nas pessoas da mesma forma. E eu não tô falando isso pra me fazer de tadinho da Silvasauro. Eu só queria mostrar duas coisas pra vocês. Primeira, cuidado. Muito cuidado com o que você consome. E segunda, esse contexto provavelmente me fez pensar como eu penso hoje sobre vários assuntos que eu vou tratar nesse vídeo, e já tô tratando. Mas enfim, agora que eu estraguei o clima e fui um pouco pessoal demais, vamos pra creepypasta finalmente. Que foi escrita por VI0LENC3, ou essa palavra. Essa creepypasta é sobre o processo de desumanização de pessoas que irão servir como, bem, o que o nome diz. Nossa história começa do ponto de vista do fabricante dessas peças, produto que ele define como transformar uma garota jovem em um objeto facilmente manejável. Os produtos, depois de transformados, não podem fugir, resistir ou pedir ajuda. Então, eles estão ali simplesmente para servir. Só por esse começo já dá para saber que essa creepypasta é intimamente atrelada a temas recorrentes do universo BDSM. Mas eu quero deixar claro que isso é abordado de forma muito rasa e ignora o principal conceito do BDSM, consentimento e confiança. O narrador diz que ele é um cirurgião vivendo em um daqueles países do leste europeu, uma sociedade bem barra pesada. A menos que você tenha dinheiro e conexões, você tá fudido. Xenofobia, uma hora dessa. Isso aqui é claramente pensado em Hostel, Centopeia Humana e essas merdas aí que dizem que os caras do leste europeu são todos frios, malucos, sádicos e muito inteligentes. Mas calma aí, galera, o nosso narrador ele tem tanto dinheiro como conexões. E além disso, ele tem belas garotas disponíveis. O leste europeu também é conhecido por isso, né? Esse desenho de visão estereotipada. Alguma dessas garotas também não tem família. E o narrador ressalta um dado. Garotas acima de 8 ou 9 anos são velhas demais para serem adotadas. Algumas das mais bonitas são vendidas para casa de gente boa, que poderia ser considerado sorte. Pra quem? Ele diz que ele prefere coletar matéria-prima entre 9 e 10 anos. Ele tem contato com um orfanato específico que fica feliz em abrir mão de bocas para alimentar, entregando ao nosso mal doutor quem ele quiser. Claro que essa confiança foi alimentada por generosas doações. Eles sabem que o homem é um cirurgião, mas nunca fazem perguntas. Eles provavelmente acreditam que é um esquema de venda de órgãos. Mas ele afirma que as peças são muito lucrativas e que ele tá aceitando pedidos, custando de 30 mil a 40 mil dólares americanos, sem a taxa de envio. Caralho, como que funciona um envio desses, pelo amor de Deus? Eu não consigo nem pensar em como isso funcionaria, mas essa não é nem de longe a pior das inconsistências dessa história. Segundo ele, esse negócio compensa, já que o produto é duradouro, como uma boneca viva. Eu duvido bastante. Vamos começar o processo dessa metamorfose diabólica. Ao escolher uma vítima, ele pede ao orfanato que entregue em sua vila, que quer dizer uma mansão muito grande. A peça vem despida, amarrada e vendada. Devemos acreditar que com todo o dinheiro e conexão desse homem, ele consegue manter tudo isso em segredo. Depois de proceder um check-up, ele leva as peças em potencial para uma clínica dentro de sua casa. Primeiramente, ele as limpa de forma meticulosa, já que essas garotas são, nas palavras dele, fedorentas e nojentas, que não veem um banho há tempos, já que são muito negligenciadas. Crítica social foda?
Depois de limpas, elas recebem um anestésico, novas identidades e novos nomes. Ele mesmo não sabe seus nomes reais. O único dado importante para ele é a idade. Os dados sobre essas garotas também são destruídos no orfanato. Eu ficaria bem chocado se esse lugar que se submete a isso tivesse um sistema de dados, porque claramente eles não sabem muito bem como trabalhar. E eu duvido que as idades que eles falam pro doutor sejam tão precisas assim também. Então ele lista algumas peças que ele tem para si próprio. Dasha, de 11 anos, em estágio final de transformação. Tânia, de 12 anos e 2 anos de transformação. E Luda, com 14 anos e 4 meses de gravidez. Esse homem com certeza amaria esse jogo aqui. E esses nomes são estereotipados pra caralho. Na manhã seguinte ocorre uma operação, onde a peça ainda vai estar meio sedada devido ao anestésico da noite anterior. E eu posso dizer que provavelmente não. A menos que algum anestesista monitore elas a noite toda. Assim que uma substância é administrada para alguém, seja de qualquer natureza, o corpo começa a tentar identificar ela e metabolizar. Uma substância traz efeitos que alteram o funcionamento normal do corpo. Por isso que a gente precisa de um anestesista durante as cirurgias. Porque assim que você recebe a agulhada do soninho, o seu corpo tenta processar e jogar isso para fora. Então você precisa de uma monitoração da sua pressão e outros parâmetros. Além disso, pessoas diferentes metabolizam coisas de jeitos diferentes. Portanto, não tem muito bem como ele saber com certeza que uma dose X, com base no peso da peça, vai fazer com que ela durma a noite toda e ainda fique grog de manhã. No início da operação, a primeira coisa feita é chop-chop os braços e pernas. Os braços bem acima do cotovelo e as pernas bem acima do joelho. Muito fácil, não é? Na verdade, eu acredito que essas cirurgias não sejam tão fáceis assim não, viu? Provavelmente elas levariam o dia todo para ser feitas. E precisaria de uma equipe médica. Além disso, vale salientar que após algumas horas de cirurgia sem intervalo, a mão do médico começa a cansar, né? E ele começa a perder a precisão. E se ele não quiser contaminar nada, ele vai precisar pelo menos de uma pessoa que ajude com o instrumental. Médicos com muitos anos de carreira, que supostamente fazem a mesma cirurgia com frequência, claro que eles ficam melhores nisso, proficientes. Mas mesmo assim, me parece um tipo de cirurgia que, para ser bem feita, ou seja, minimizar os danos, precisaria de mais de um par de mãos, pelo menos. As coisas não são iguais a Fear and Hunger, onde você apenas serra o braço com a serrinha. Você precisa ultrapassar diferentes camadas de pele, músculo e osso, e preservá-las muito bem para depois fechar direitinho. E o mais importante, cuidar da borda, que dará um resultado estético para a peça. Isso parece ser muito importante para esse sujeito, por isso que eu tô comentando. Isso sem nem falar sobre um dos passos mais importantes de uma cirurgia, estancar o sangramento, que novamente traz um grande risco de contaminação se for feito pelo próprio cirurgião. Enfim, vamos continuar. Para as peças, essa é uma operação bem pesada e provavelmente um passo crítico, mas a maioria das vezes elas sobrevivem. Falando sobre o sangue, onde esse cara consegue sangue para manter as pacientes vivas? Agora, eu não vou simplesmente deixar as peças com os cotos dos braços e pernas. Eu coloco uma barra de metal bem junto ao osso em seus membros antes de costurar as feridas. O fim da barra tem um parafuso onde posso conectar depois um anel de metal, que pode ser usado para acorrentar ou botar cadeados. Isso aqui é outro acessório para essa obra satânica que não faz sentido nenhum. E me lembrou esse vídeo aqui dessa criatura perfurando a cabeça de um Silvano Família para botar um anel e fazer ele virar um chaveiro. Me passou uma sensação muito estranha de body horror, porque eu também sou pai de Silvano. No início, eu preciso cuidar muito bem das feridas dos cotos, que são recobertos por uma camada de veludo branca. E o filhote de desgraça ainda sugere que as peças podem ser usadas como decoração, o que na verdade faz parte de um conceito do BDSM também. Isso, obviamente, se for consensual. Mas voltando para a operação, as cordas vocais são rompidas, assim como seus dentes são todos extraídos e substituídos por silicone, por motivos estéticos e de gente boa. Ele aconselha manter a peça usando uma mordaça daquelas com uma bola cheia de furinho no meio a maior parte do tempo, por motivos estéticos novamente. E depois de tudo isso, as peças têm 2 fucking semanas para se recuperar. Isso me parece simplesmente impossível. Imagina se recuperar de uma série de cirurgias escabrosas assim em 2 semanas. Praticamente qualquer cirurgia precisa de no mínimo uns 2 ou 3 meses para se recuperar. Que dirá uma amputação, que é uma cirurgia super invasiva. Que dirá 4 amputações. Tem gente que demora mais do que 2 semanas para se recuperar de tirada de siso. Imagina de todos os dentes que você tem na boca. Só essa cirurgia das cordas vocais ou da boca, que são as mais leves do processo, já levariam muito tempo de recuperação. E o tanto de coisa que está sendo inserida como metais e dentes de silicone
trazem um grande risco de contaminação e rejeição. As peças precisariam de atendimento médico e monitoração praticamente 24 horas. Depois de tudo isso, a peça começa um treinamento. O cara diz que primeiramente vem uma nova educação alimentar, com uma mamadeira e fórmula infantil com minerais e vitaminas uma vez por dia, o que é simplesmente insuficiente até para um bebê, na verdade. Eles precisam ser alimentados mais de uma vez por dia. Esses minerais e vitaminas com certeza não são suficientes, ainda mais para uma pessoa que está se recuperando de uma grande cirurgia. A peça também recebe hidratação com água, chá ou limonada, estranhamente específico, de 3 a 4 vezes por dia. No começo, o médico mesmo dá a mamadeira, mas depois ele começa a deixar as peças se virando e depois ele treina elas a fazerem isso vendadas. Já que as peças não podem mais se mover, ele tem que levar elas ao banheiro também, algumas vezes, ou utilizar um catéter. A esse ponto eu só vou reforçar que é humanamente impossível esse cara cuidar de tudo isso sozinho, mesmo que ele fosse desempregado, e ele não é. Aqui começa a parte mais nojenta do texto, se já não tivesse nojento e absurdo o suficiente. É sobre como treinar as peças para responderem de certas formas a certas ações. E eu não vou estar lendo porque é humanamente impossível uma pessoa suportar esse tipo de tortura sem ficar completamente insensível, doente ou com graves problemas em sistemas excretores. Daí começa a próxima e última fase da transformação. As peças vão ficando vendadas a maior parte do tempo. E também tem uma câmera para documentar para que elas possam assistir isso depois, como uma sessão de torrada visual por pelo menos 1 hora por dia. Isso faz com que a peça seja mentalmente submissa também. A gente pode ver coisas assim em Laranja Mecânica ou naquela série da Netflix The Eight Show, que é boa pra caralho, mas muito violenta. Agora vamos parar pra pensar um momento. Você tem que alimentar, ou pelo menos levar o alimento 1 vez por dia. Levar água 4 vezes por dia. Uma sessão de torrada visual, e isso totalizam 6 vezes por dia. Daí tem mais 3 ou 4 idas ao banheiro. São basicamente umas 10 vezes que você vai ter que ir lá cuidar dessa peça. Isso é muito para um cara que deve ter uma agenda de médico. E considerando que ele tem 3 peças, novamente eu digo que é impossível ele fazer tudo isso sozinho. Ele precisa ter empregados. E empregados fazem fofoca. Foi assim que pegaram a Condessa Elizabeth Bathory, que teria sido muito prolífica no ramo da torradeira, de suas próprias serventes. O pessoal foi fofocando e percebendo o fato de que as serventes sumiam. Então eu ressalto novamente, como ninguém sabe do esquema desse cara. Voltando para esse inferno, a última fase da transformação é a privação sensorial. Assim a peça fica incapaz de se mover, se comunicar, ouvir e ver, apenas sentindo. Mas eu vou apontar de novo que depois de tudo que eles já passaram, eu duvido que eles tenham capacidade de sentir alguma coisa. Deve estar em completa dormência ou apatia. Na verdade, não. Na verdade, elas estariam mortas mesmo. Primeiramente, a aplicação de anestésico, e daí ele danifica a audição das peças através de horas de música alta em fones de ouvido. A cegueira vem via laser e não é completa. Após isso, a peça então tá pronta para ser vendida. Elas são muito fáceis de cuidar. É só um pouquinho de comida, um pouquinho de cuidado e limpeza. Como a gente viu, você vai precisar de pelo menos 10 visitas diárias para cuidar bem da sua peça. Comida, ok, é pouca comida mesmo. Pouca demais. E muita limpeza, pelo que me parece. Afinal, as peças são incapazes de se limpar sozinhas e elas têm ferimentos bem sérios que precisam de cuidados. Enfim, eu poupei vocês de muitos detalhes, mas eu queria mesmo falar sobre essa creepypasta por 3 motivos. Primeiro motivo, mostrar como ela é burra e muito boba. Segundo motivo, falar sobre isso para ter certeza de que eu vou falar de todas as creepypastas que eu já conhecia antes do canal. E essa aqui foi uma que me assombrou por muito tempo. Eu lembro dela com mais frequência do que eu gostaria. E também, 3, eu queria dissecar completamente essa obra, dando todos os meus palpites médicos, que logicamente podem ser refutados com: tem pessoas que aguentam muita coisa, e elas com certeza poderiam passar por toda essa desgraça. Ok, uma pessoa talvez, mas você teria sobreviventes o bastante pra fazer disso um trabalho, tipo uma produção? Aí já não sei. Eu até hoje fico meio chocado de como que não tem um filme sobre esse negócio. Agora, vocês concordam comigo que pensando de forma racional, depois de dissecar todos esses pontos, a creepypasta fica bem menos aterrorizante? É um daqueles casos de creepypasta escrita puramente por fete. Na verdade, o verdadeiro terror é saber que alguém teve coragem de escrever tudo isso e publicar. Ele parece estar botando no papel exatamente o que ele pensa sobre a matéria-prima dessas peças,
se é que você me entende. Quanto à estrutura do texto, ele tenta ser elevado, inteligente, engraçadinho em alguns pontos e desce o nível também para ser chocante por meio da crueza. Então, é uma creepypasta com bastante nuance na escrita, o que não é ruim. E eu devo dizer que quando eu li adolescente, eu tinha achado ela muito bem escrita. Mas hoje em dia eu acho ela bem mediana. Talvez entre as creepypastas ela possa até ser considerada bem escrita. Estranhamente não é a pior merda que eu já li no canal também. Agora vamos dar uma olhada no bingo das creepypastas ruins e ver quantos pontos essa marcou. Carai. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado ou que tenham pensado sobre alguma coisa, ou pelo menos que tenha dado pra anotar umas recomendações de filme estranho. É isso. Obrigado por assistirem até aqui. Deixa um comentáriozinho, considera se tornar membro do canal e tchau.